Você falou de AR, a única AR que eu conheço é a 15. Vamos lá, que isso... Área raio. Isso eu acho que é a dúvida de muita gente e eu acho que é um ótimo episódio pra gente conseguir educar um pouco mais ali, né? Eu sempre ouvi falar, e eu vou puxar esse gancho do que você disse aqui, pra esclarecer algumas coisas, porque eu tenho Homer Simpson batendo pratos dentro da minha cabeça. Daqui a pouco, vai embora, eu concentro numa outra coisa e eu esqueço. Esse tal desse AR que você falou, é o ponto 50? É o ponto 70? Isso. Só que isso não significa que é o tamanho da turbina. Ué, o que é essa história? Explica pra nós ali de uma maneira... Se você precisar, pode pegar as turbinas. Posso pegar? Aqui. Pode. Vamos pegar aqui o caracol quente do Up. Vamos tá? lá. Então, a gente vai pegar e vai ficar naquela câmera ali. Pedrão, dá pra ter uma noção. Tá, vamos lá. Isso aí é uma turbina de Up. Isso aqui é uma turbina de Up. TS 1.0. Isso. Todo turbo... Consegue levantar um pouquinho mais? Aí. Beleza. Tá focando legal. Todo turbo, você tem um tamanho volumétrico interno nas carcaças. Tanto no caracol quente, quanto no caracol frio. É o volume de ar que cabe dentro daquela... O volume de ar que ele movimenta dentro da carcaça. Certo. A carcaça, se a gente cortar ela no meio, ela é como se fosse um caracolzinho. Por isso que chama-se o turbo de caracol. Então ela começa... Tipo Gary. Exatamente. Do Bob Esponja. Então ela começa numa área grande do eixo a uma determinada seção da carcaça quente. Então vamos supor, a gente passa uma linha reta aqui, corta. Então, vira lá pra galera. A gente passa uma linha reta aqui e corta a carcaça no meio. Tá. Onde a gente cortou aqui vai ter um diâmetro, que é esse diâmetro de entrada da carcaça. Certo. Esse diâmetro tem uma determinada área no seu diâmetro pelo tamanho do raio ao centro do rotor. Toda a voluta, ela é proporcional ao mesmo AR desde o começo ao fim. Ah, é? Quanto menor o raio vem diminuindo, menor o diâmetro vem diminuindo também. Como consequência, o que acontece com gás expandido numa área menor? Ele acelera. E o que a gente precisa do turbo? Que fique loucão, acelere que nem um retardado. Eu gosto de acelerar. É isso aí. Eu gosto desse negócio. Então, funciona desse jeito. O AR é isso daí. Quanto menor o AR, é uma noção para você ter uma ideia do volume daquela carcaça, tá? Qual o volume de um determinado AR? Putz, aí a gente precisaria medir. Fechar a carcaça, encher de água, para ter uma noção de quanto caberia de água em cada área raio para a gente saber o volume proporcional, tá? Mas, em essência, é isso daí. Se você tem uma carcaça que o turbo demora muito para pegar, às vezes o AR está muito grande. Aí você põe o AR menor para fazer com que o turbo acenda mais rápido. Acelere mais rápido. Acelere mais rápido. Só que em contrapartida, então, Exato. Em alta, ele... Em alta pode restringir. Vai dar ali no gogó da... Em alta pode gerar uma restrição. Entendi. Então essa restrição é o que a gente vai medindo e o correto, né? Vamos dizer, numa preparação mais fina aí, você ter o sensor de contrapressão no caracol da turbina, que é o melhor ponto. Não no escapamento, o que é essa contrapressão aí, que eu sempre vejo nos vídeos do Anderson Dick? Que é os gases de escape que o motor gera, tá. né? Você injeta mais combustível e o turbo jogando mais oxigênio para dentro. Então você aumenta a capacidade volumétrica do motor, jogando isso forçadamente para dentro, que o turbo força isso para dentro. Na explosão, o gás gera uma expansão. E esse gás precisa sair. Quanto mais rápido esse gás conseguir sair do motor, passar pela turbina, acelerar e sair pelo escapamento, melhor é. A contrapressão vai começar a acontecer que o motor gera um volume tão excessivo de gás para aquele determinado AR que ele não consegue dar vazão suficiente. Então o motor a pressão começa ele dá pressão a subir, no escape. Ele dá pressão no escape. Um turbo com pouca contrapressão de escape é ruim. Porque você precisa ter uma contrapressão no escape para gerar uma força, um gás acelerado ali para fazer o eixo girar. Muita contrapressão também é ruim, porque o gás num determinado ponto ele para de acelerar. Então o turbo limita. Vou pegar um exemplo aí, vou falar do 1.4. Já aconteceu algumas situações no estágio 3 que a gente faz. Num dia mais quente ali, obviamente, que o carro corta por IAT, mas já peguei situações do escapamento, tá restringindo. Então o cliente fala, puta, eu pedi 1.6 de pressão, lá no final do corte dá 1.6 e começa a cair para 1.5, 1.4, 1.3.
Pode ser o IAT? Pode ser o IAT. Pode ser contrapressão de escape? Pode ser contrapressão de escape. Por quê? Aí não estamos falando mais de contrapressão do turbo. Estamos falando pós-turbo, que é do escape, da turbina para o escapamento. Se o gás aqui também encontrar uma restrição de saída, ele vai perder velocidade. Perdendo velocidade, ele não sai rápido e outro ar não entra rápido na turbina. Com isso, a turbina vai perdendo velocidade ou capacidade de sustentar a pressão. Porque o motor, imagina que ela não está sendo girada com tanta força quanto poderia ser girada. Isso, e lembrando que o motor está freneticamente engolindo essa pressão. Então a gente fala de 2 kg de pressão, só que a gente tem que entender que é 2 kg que o motor não está engolindo. Porque o motor já está consumindo um determinado volume, né, de ar, oxigênio, e o turbo está mandando 2 kg em excesso. Então essa pressão positiva é o que o motor não está consumindo. E se o gás não sai rápido, chega lá em alto, o turbo não ganha velocidade. Então o motor começa a consumir mais do que o turbo consegue gerar. E isso faz com que, consequentemente, a pressão venha caindo. Entendi. Entendeu? Por isso que nas turbinas pequenas, então, não adianta a gente vir lá e dar-lhe aquela vedada na wastegate, que mesmo assim ela vai dar tanta contrapressão, arrancar. Você chega lá e arranca a mangueira. Sim. Ela vai dar aquele pico e num dado momento ela vai lá e acaba abrindo a portinhola da wastegate por tanta contrapressão. Certo? Quando ela consegue abrir, sim. Vamos pegar a do UP original, por exemplo. Que o UP é o wastegate eletrônico. Isso. Aí acabou, né? Mas a eletrônica... É que assim, num 1.0 ainda não chegou nisso. Mas nos 2.0 a gente já sofreu com algumas situações que a eletrônica não consegue estancar. É mesmo? Porque a hora que você troca a marcha... A wastegate dá aquela abridinha e volta. Só que a hora que ela vem voltar... É tipo a hora que abre a porta do metrô e você quer voltar lá pra dentro e não dá mais. Aí já era. Ela não deixa fechar, né? Exato. Então chega um ponto que mesmo sendo eletrônica, ela não consegue lacrar. Então aí o carro começa a flutuar a pressão e não consegue mais atingir o target. Aí você tira o pé, cai um pouco a pressão, ela lacra e você dá de novo. Entendi. Às vezes funciona, às vezes você já perdeu a puxada, entendeu? Então... Mônica! Às vezes você volta chateado, você fala, que porcaria, não devia ter feito isso. Mas ok, a próxima eu vou com o pé embaixo e não vou soltar mais. Mas então isso acontece. No caso do 1.0, vamos pegar o seguinte, a gente entra no overspeed, tá? Vamos imaginar, o motor de cilindrada original, 1.0, você faz a reprogramação e solicita mais pressão, tá? A gente entra num assunto polêmico. Reprogramação quebra o turbo? Quebra. Sim, não, mas... tô brincando. Não. Tô brincando. Acontece, mas não é... Vamos dizer, uma reprogramação mal feita, ok. Ponto demais de alta que esquenta demais, a turbina sofre com muito calor. Mas vamos imaginar o seguinte, essencialmente, o que todo mundo precisa entender? A turbina é uma bomba de ar. Certo. Para gerar o ar, ela tem uma determinada rotação, que é aquilo que eu falei no começo, que o rotor precisa estar na faixa de eficiência correta. Vamos imaginar o seguinte, a turbina de UP, para gerar seu 1,6 kg ali, 1,5 kg na reprogramação, não tem segredo, ele tem que girar mais. Ele não ganhou volume, ele não está com um rotor maior para movimentar mais massa de ar, ele movimenta a mesma massa de ar. Sim. Só que para entregar mais pressão positiva, ele precisa rotacionar mais. Certo. Dependendo tanto que ele rotaciona, você acaba saindo da faixa de trabalho que o turbo foi projetado. Que o filme de óleo foi projetado para suportar a carga, temperatura, porque superaquece demais. Então você acaba sofrendo com isso daí. Então a gente fala que é o overspeed do turbo, que é trabalhar em excesso de rotação. E aí por isso que às vezes de alta, segurando tudão pro resto da vida, que a pessoa acha que não vai quebrar, pode ser onde dá o problema, principalmente na parte de turbo, que começa a superaquecer demais. Entendi. Entendeu? E aí começaram a